Shalom Uvraha, tudo bem com você? Eu sou o mentor Francisco Júnior, eu sou mentor da Bnei Errad Brasil, essa nova linhagem de fé que está surgindo aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, em Simões Filho. Você está no seu, no meu, no nosso canal. Aqui estudamos a Taná, os princípios da fé erradita e o verdadeiro monoteísmo bíblico, sempre buscando conhecer e servir ao único Deus, conforme a sua palavra, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso estudo, hoje nós estamos no 15º princípio de fé erradita e amanhã, às 19h30, nós estaremos no 16º princípio de fé erradita. Hoje, antes da gente começar, eu queria que você deixasse seu like, seu comentário, curtisse, se inscrevesse no canal para que essa verdade chegue a mais pessoas e para que o YouTube também entenda que existe valor naquilo que a gente está gravando, naquilo que a gente está trazendo para você, tá bom? Então faça isso aí, ajude o nosso canal a crescer para que a gente possa trazer a verdade do Taná para mais pessoas, tá bom? Então hoje nós estamos no 15º princípio e estudaremos no livro de Shemot, que é Êxodo, que significa nomes. Então hoje a gente vai ter como base Shemot 20, do 3 ao 5, tá bom? O princípio diz assim, ó: creio com plena fé que o Criador proibiu a idolatria e que somente Ele deve ser servido e adorado. Creio com plena fé que o Criador proibiu a idolatria e que somente Ele deve ser servido e adorado. Está lá em Shemot, que é Êxodo 20, já nos 10 pronunciados, nos 10 mandamentos. Nosso princípio de fé está baseado já no principal mandamento, que é não fazer idolatria, né? A Bíblia diz assim, ó, Taná: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não te inclinarás diante delas, nem as servirás, tá bom? Só um resumo do versículo para a gente não perder muito tempo e já partir para o nosso estudo. O primeiro mandamento, ele estabelece o fundamento da fé bíblica. A fé bíblica, ela é baseada em não ser um idólatra, porque esse é o primeiro mandamento. Então, alguns dizem, adorais o Senhor teu Deus. Não, não é esse. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que o versículo está dizendo, é esse o primeiro mandamento, que ele estabelece que somente o Eterno é Deus. Não existe essa história de 3 em 1 e 1 que se transforma em 3. Não existe em um lugar nenhum no Taná que fale sobre essa questão de trindade, de 3 deuses. Isso começou lá no concílio de Nicéia, que foi através de um camarada que falou desse termo trindade, trazendo o mesmo modelo das outras religiões pagãs, que sempre tinham 3, uma trindade. Então ele inventou esse lance de trindade para poder colocar no meio das pessoas. E as pessoas passarem a adorar 3 deuses, que se transformam em um, e depois um se transforma em 3. Então, por isso, toda forma de adoração, culto, oração e reverência pertence exclusivamente ao Criador. A idolatria não é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem, é colocar qualquer pessoa, objeto, poder ou ideia no lugar que pertence somente ao Eterno. Então, você pratica a idolatria quando você coloca algo que pertence ao Eterno no lugar dele. Se você pega seu celular, sua esposa, qualquer pessoa, qualquer profissão, hobby no lugar do Eterno, isso é uma forma de idolatria. E eu não me lembro bem agora, mas se eu não me engano, ou foi o primeiro ou foi o segundo templo, eles foram, acho que foi o primeiro templo, ele foi destruído justamente por causa da idolatria. Então, tudo aquilo que a pessoa coloca no lugar do Eterno, você está praticando idolatria. Não é só quando você se ajoelha diante de uma imagem. O monoteísmo bíblico, ele exige que uma lealdade absoluta. Por isso que a gente declara Deuteronômio 6,4:
Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Errad é um. Então, por isso que nós somos Erradita, nós somos os filhos de um só Deus, de um só Criador. Não existe na lista de deuses se Deus ser o primeiro, só existe um. Não existe outros deuses. Os outros são fantasias, invenções humanas, para te tirar do propósito do Eterno. O primeiro mandamento não deixa espaço para dúvidas. Somente o Eterno deve ser adorado. Sempre que algo ocupa o lugar que pertence ao Criador, nasce a idolatria. Olha que palavra forte. Sempre que algo ocupa o lugar que pertence ao Criador, nasce a idolatria. Idolatria é trocar o Criador pela criação. Então, quando o povo lá no deserto fez o bezerro de ouro, o que é que eles estavam fazendo? Trocando algo para ocupar o lugar do Eterno. Eles fizeram uma imagem de criação e trocaram tudo que era do Criador pelaquela criação. A Taná nos ensina que o Eterno é invisível, eterno e incomparável. Nenhuma imagem pode representá-lo. Por mais que você queira fazer algo para representar uma imagem do Eterno, você não vai conseguir. Algumas igrejas, denominações, têm usado um símbolo judaico e tentado colocar como a presença do Eterno. Mas aquilo ali só foi usado na época lá do deserto, com os judeus, na época dos hebreus lá. Hoje as pessoas querem pegar a Arca da Aliança, transformar ela numa miniatura menor, leva para casa e diz que ali é a presença de Deus. Isso é uma forma de idolatria. De você colocar aquela arca ali não como um símbolo de enfeitar, de adornar a sua casa, mas colocar aquilo ali como se fosse a presença do Eterno. Nenhum ser criado pode receber a honra que pertence somente a Ele. Por isso que nós não adoramos a Yeshua, nós não adoramos a Jesus, porque Ele não pode ser criado. O Deus Todo-Poderoso, Ele não pode ser criado. Então essa honra pertence somente a Ele, de criar todas as coisas. Se você for parar para analisar, é um mistério muito grande, é uma confusão muito grande essa história de um Messias nascer de uma virgem, através de uma revelação. Se você procurar no Taná inteiro, não tem essa revelação de que o Messias iria nascer de uma virgem através de uma revelação de um Espírito Santo, de uma pomba. Não tem, não existe. A idolatria começa no coração quando nossa confiança deixa de estar no Criador e passa a depender da criação. Foi o que eu falei através da miniatura de Arca da Aliança. A pessoa começa a colocar a confiança dela naquele objeto e esquece e deixa de colocar sua dependência no Criador. Isso é idolatria. Não é que a idolatria pode ser só uma imagem, uma pessoa, um poder ou dinheiro. Tudo isso é idolatria. Pode ser qualquer coisa que ocupe o centro da sua vida, que é dedicado ao Eterno. O Eterno, ele chama seu povo a uma adoração pura, exclusiva e sincera. Ele diz, no versículo ele está dizendo seriamente isso, não terás outros deuses diante de mim. Então, servir ao Criador é reconhecer que somente Ele salva, governa e merece nossa total confiança. A maior idolatria não é apenas fabricar imagens, é substituir o Criador por qualquer coisa. Tudo que ocupa o primeiro lugar no coração, acima do Eterno, torna-se um ídolo. O verdadeiro monoteísmo não consiste apenas em dizer que existe um único Deus, é viver de maneira que somente Ele receba a nossa adoração, nossa confiança e nossa obediência. Esse é o chamado do Taná. E hoje, para a gente encerrar, esse estudo está chegando ao seu fim, mas a nossa jornada continua no Taná, tá bom? Hoje você aprendeu que o Eterno proibiu toda forma de idolatria. Somente Ele deve ser adorado e servido. O verdadeiro monoteísmo exige fidelidade exclusiva ao Criador. Então, esse estudo é uma mensagem que, se fortaleceu sua fé, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e ajude esse canal a crescer. Ajude essa mensagem a chegar em mais pessoas, tá bom? Que o Eterno fortaleça a sua fé
e mantenha seu coração inteiramente voltado para Ele, tá bom? Shalom Vahá e até amanhã às 19 horas, com 19h30 com o nosso 16º princípio, tá bom? Deus te abençoe.